Pessoal, dando início a mais uma aula nossa, aula 2, aula como essa que tem como tópico resolução de questões, geometria básica, quadrilátero e circunferência, tá? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar basicamente com isso, somente nessa questão de resoluções desses problemas, tá? Nosso primeiro problema diz o seguinte: Mariana gosta muito de desenhar, mas sempre usa formas geométricas. Ao começar um novo desenho, ela traçou um par de eixos perpendiculares e construiu 4 círculos idênticos, com raios medida 2 centímetros. Cada círculo é tangente a apenas um eixo, e a intersecção deles coincide com a intersecção dos eixos, como você pode ver na primeira imagem aí. Dando continuidade, diz o seguinte: depois Mariana desenhou um quadrado cujos vértices estão sobre o eixo, como vocês podem ver aí, ó, o quadrado respectivamente. Logo depois ela decidiu apagar parte da linha e ficar apenas com a flor formado pelos arcos da circunferência. Aí é que a gente tem imagem, a imagem que ficou logo após ela apagar. E diz o seguinte, a pergunta, né? É correto afirmar que o perímetro da flor do desenho de Mariana é em centímetros, mede, ou seja, a gente tem que determinar o valor do perímetro destacado aqui. Olha só, vamos voltar um pouquinho anteriormente. Como vocês podem observar aqui, ó, voltando um pouco. A parte que vai ficar só essa aqui, ó, que é a flor. Só que você observa anteriormente, ó. Olha só, vou pegar a primeira circunferência, tá? Essa que está superior. Aí você observa o seguinte, olha só. Aqui é a metade da metade, aqui é a outra metade da metade, ou seja, duas metades da metade formam metade do perímetro de uma circunferência. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que nessa primeira parte, ó, você tem a metade da metade do perímetro de uma circunferência, que você tem outra metade. Então, se juntar essas duas partes, você vai ter a metade de uma circunferência, do perímetro de uma circunferência. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho quatro metades de perímetro de circunferência. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa aqui. Olha só, a fórmula que calcula o perímetro da metade de uma circunferência é 2πr sobre 2, tá? Só que como a gente tem quatro metades de perímetro de circunferência, então a gente multiplica por 4. Só lembrando que o raio, ele deu anteriormente, lá no início, esse raio é igual a 2. Então a nossa situação vai ficar assim, ó. Quando a gente pega, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 dividido para 2 dá 4. O raio não é 2, você substitui. Aí vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8π. Então o perímetro dessa flor vai ser 8π. Resposta certa, letra C. A nossa próxima questão, como vocês podem observar aí, ó, é uma questão do Enem, da PPL, certo? Diz o seguinte: a figura a seguir é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nesta representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raio 3 e 4 metros, respectivamente, centradas no ponto O, ou seja, com o centro igual, né, isso, em cada seção de funcionamento. O carrossel efetua 10 voltas, então, independente da circunferência, ele vai dar 10 voltas, certinho? Bom, e temos a seguinte pergunta: quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorre a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Olha só, pessoal. Ele ainda disse que o raio a gente pode utilizar aproximado igual a 3, né? A gente tem que observar o seguinte: são duas circunferências. Elas têm de diferente o raio, mas elas têm em comum o centro da circunferência, certo? Então, de já você observa o seguinte: o mesmo ponto de partida para uma das circunferências vai ser para outra, do mesmo jeito o ponto de chegada. Só que você pode também ir mais além, né?
Um vai dar 10 voltas, outro vai dar 10 voltas. Então você observa o seguinte, o que a gente tem que fazer nessa questão? A gente tem que calcular o tanto que vai percorrer esse C1 e o tanto que vai percorrer o C2. Para isso, a gente vai usar essa expressãozinha aqui. Olha só, C1, ele deu 10 voltas, então vai ser 10 vezes a forma do perímetro de uma circunferência, que é 2πr, né? Por que o perímetro? Porque é por onde está passando a volta, certo? Então a gente determina isso. A única diferença no C1 para o C2 vai ser o raio na nossa expressão. Então vai lá, nosso cálculo vai ficar, ó, C1 vai ser igual 10 vezes 2 vai dar 20, né? Então vai ficar 20 vezes 3, que é o valor de π, vezes o raio, que é 4. Então C1 vai ser igual a 240. Beleza? Bora ver o valor de C2? C2, olha a expressão que eu usei. A mesma expressão, só que o que tem de diferente é o raio. Que na C1 o raio é 4 e na C2 o raio é 3. Então, substituindo, vai dar igual C2 a 180 metros, não é isso? Então você observa o seguinte, C1 percorreu 240, C2 percorreu 180. Qual é a diferença das duas circunferências? 60. Então o que isso quer dizer? Que C1 percorreu a mais do que C2, 60 metros, ou seja, alternativa B. Questãozinha bem simples, né? Pessoal, uma dica aí, uma dica para vocês é vocês estarem pausando o vídeo antes de eu estar resolvendo a questão, que é para vocês poderem estar tentando, tá? Vocês dão um pause, tenta resolver a questão. Depois de você tentar resolver, você pega aí, volta o dar play de novo no vídeo, para estar voltando à reprodução, certo? Então vamos lá, questão número 3 diz o seguinte: Pedro, passeando de bicicleta pela bela orla de Maceió, percorre 90 metros. Se o diâmetro da roda de sua bicicleta tem 60 centímetros, o número de voltas realizada pela roda é... Vamos lá? Vocês estão lembrados qual é a forma que a gente usa? 2πr, né? Por que a gente vai estar usando já essa forma? Olha só, primeiramente a gente tem que saber o tanto que, qual a distância que vai percorrer uma volta, né? Isso dessa devida roda. Se a gente souber qual o valor dessa devida volta, a gente pode pegar o valor percorrido e dividir pela quantidade da volta. A gente vai saber quantas voltas aproximadamente foram dadas, certo? Então tá aqui a fórmula que eu acabei de citar, né? 2πr. Vamos lá substituir. Ah, sim, ele disse na questão que o diâmetro é 60. A gente sabe que o raio, o Rzinho aqui, é a metade do diâmetro, ou seja, vai ser 30. Substituindo, então vai ficar 2 vezes π. Ele não deu um valor para a gente utilizar na aproximação de π, por isso que a gente não vai estar substituindo. Mas a gente substitui o raio, que é 30. Então, o valor de uma volta vai ser equivalente. 2 vezes 30, 60 π, não é isso? Como eu disse anteriormente, a gente não quer descobrir o número de voltas, então a gente vai pegar o valor, ou melhor, a distância que ele percorreu, que foi 900 π metros, e dividir pelo valor de uma volta, que é 60 π. Logo, o número de voltas, como eu disse, opa, olha só, eu botei aqui um valorzinho, só um detalhe, deixa eu voltar aqui para vocês explicar. Olha só, esses 900, ele está em metros. O valor da volta está em centímetros, certo? Então a distância da volta, ela está em centímetros. E o valor que ele percorreu está em metros. Como eu quero saber o número de voltas, ao invés de eu transformar de centímetros para metros, eu vou pegar o valor que ele percorreu, que está em metros, e transformar para centímetros. Porque a volta está em centímetros, não é isso que a gente quer descobrir, o número de voltas? Por isso que você observa aqui, ó, eu tenho 900 π metros. Quando eu transformei para centímetros, ficou o quê? 90.000 π dividido por 60 π, que vai dar um valor de 1.500 voltas, tá certo? Entenderam por que eu coloquei 90.000 aí, no lugar de 900? Que eu transformei, né, de metros para centímetros, tá bom? Então a alternativa certa é a letra D, 1.500
voltas. Próxima questão, né, pessoal? A nossa próxima questão, deixa eu colocar bem aqui, depois eu volto lá para o lugar. Diz o seguinte: duas cordas se cruzam em um ponto distinto do centro da circunferência, conforme o esboço a seguir. Aí você observa aí, né, as duas cordas, ou melhor, os dois segmentos, né? Vamos chamar segmento. Corda é meio estranho, né? Então vamos chamar esses dois segmentos. Aí ele diz: a partir do conceito de ângulo excêntrico interior, a medida do arco X é... Eita! Vamos usar essa propriedadezinha aqui. Eu tive cuidado de colocar ela aqui para vocês quiserem estar dando uma pesquisada nela depois. Ou acho que já serve para vocês terem uma base. Diz o seguinte: pela propriedade do ângulo interior, a circunferência, como a média aritmética dos arcos que ela determina em uma circunferência. Ou seja, a gente vai usar essa propriedade, ou seja, a média aritmética dos arcos, tá bom? Em relação ao ângulo interior. Deixa eu explicar isso para vocês. Olha só. Aqui, olha, eu tenho dois segmentos que ele chamou de cordas. Você sabe que dois ângulos, e eles formam ângulos, né? Isso você sabe que dois ângulos separados por um vértice são iguais, né? Aqui é 60, aqui também é 60. Agora a gente tem, pessoal, os arcos formados. Aqui eu tenho como esse vértice ele não está no centro, eu não posso dizer que esse arco é igual a esse, tá bom? Como ele diz aqui, ó, distintos do centro da circunferência. Se fosse no centro, eu poderia dizer que esse arco é igual ao arco representado por x, mas eles não estão no centro. Mas eu posso calcular a média desses dois arcos, tá? A média aritmética desses dois arcos, que tem que ser igual ao ângulo. Ângulo esse que ele dá, né? O ângulo que é 60. Por isso que nossa expressão vai ficar desse jeito, ó. Como eu vou calcular a média, então vai ficar o x, que é um dos arcos, mais o segundo arco, que é 50, dividido por 2, já que se trata da média. Então tem que ser igual a 60. Beleza? Então estou usando essa propriedade. Propriedade do ângulo interior à circunferência, como a média aritmética dos arcos, tá bom? Então vocês podem estar dando uma pesquisadinha nisso aí depois. Olha só, então vai ficar aqui, ó. Como esse 2 está dividindo, né? Passa multiplicando, então vai ficar x mais 50 igual a 120, né? Esse x 50 aqui está positivo, passa a subtrair, então vai ficar x igual a 120 menos 50. Então x é igual a 70, não é isso? Então, de já a alternativa certa é a letra B. Espero que tenham entendido essa questão, tá bom? Questão de número 5. Uma indústria compra placas de alumínio em formato retangular e as corta em 4 partes, das quais 2 têm a forma de triângulos retângulos isósceles. Olha só, isósceles. Depois reordena as 4 partes para construir uma nova placa de formato, apresentado na figura 2. Beleza? Então tem as figurazinhas. Passando em diante, tem-se o seguinte: se a medida do lado menor da placa retangular em 30 centímetros, a medida do lado maior é... Eita, vamos trazer a imagem lá anterior, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Tá aqui, ó. Eu tive o cuidado de estar representando isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, ele disse que o lado menor é 30 centímetros, como vocês podem ver, ó, CD e HG, né? E ele quer saber o valor do lado maior, que é o CH, ou seja, DG também. Você observa que eu chamei esse pequeno segmento F de X, e o FG de Y e o DE de Y. Vocês vão entender mais à frente. Vou trazer a segunda imagem e vou também estar destacando algumas linhas sobre ela. Porque, olha só, só antes de eu trazer a imagem, deixa eu explicar um detalhe. Vocês lembram que ele falou que era triângulos isósceles? Triângulos três lados iguais, né? Então você observa o seguinte, ó. O segmento BI é igual ao segmento IA, que é igual ao segmento AB, certo? Beleza? Do mesmo jeito que o segmento, olha só, do mesmo jeito que aqui é um triângulo isósceles, aqui também é um triângulo isósceles, determinado por A e F. O que isso quer dizer, pessoal? Que um lado desse triângulo isósceles é 30. Então, de já eu posso dizer que o lado
x é 30 também, já que se trata de um dos lados do triângulo isósceles. Olha aí a segunda imagem. É bem legal esse tipo de questão, muito parecido com o BMAP, né? A gente faz muito isso. Olha só, observa aqui, ó. O que foi que eu fiz? A imagem não é formada desse jeito? Ele não disse que o lado HG é 30? Bem aqui, ó, ele botou C igual a H, né? Porque esses lados eles estão se unindo aqui, então o vértice é o mesmo. Então tá aqui, ó, onde começa o segmento HG, ó. HG aqui, ó, ou seja, é 30, certo? Estão entendendo aqui, ó, 30. Só que voltando aqui para a primeira imagem, eu sei que o y é 30, só que tem um detalhe, eu tenho um y para me descobrir. Então eu preciso saber quanto é que vale o DE. Vamos voltar aqui, o DE, onde fica o DE? Bem aqui, ó, DE, certo? DE. A gente sabe o seguinte, pessoal, que o CD é 30. Então, dois pedacinhos desse vai dar 30. Então, só um é 15, né? Então, bem aqui, ó, o ED vai ser 15, certo? Voltando aqui para a imagem, então o y é 15 e o x é 30, certo? Então, o que isso quer dizer? Que o segmento DG é a mesma coisa de 2x. Por que 2x? Se o y, pessoal, é 15, então 2y é 30 e o x é 30. Então, eu posso dizer que 2y vai ser x. Então, x aqui, ó, x mais x, 2x. A gente sabe que x é 30. Então, 2 vezes 30 vai dar 60. Então, o DG é 60, ou seja, o lado maior é 60. A alternativa certa, letra D. Próxima questão, questão de número 6. Questãozinha bem fácil, tá? Legal vocês pausarem ela e tentar fazer aí. Diz o seguinte: a seguinte figura é plana. É composta por dois trapézios isósceles e um losango. Olha só onde é que está o losango aqui, ó. Se bem do centro, tá? Não é um quadrado nem um retângulo, é um losango. É porque, como é uma imagem, uma figura plana, fica um pouquinho difícil da gente visualizar ela aí, tá? Dando continuidade, ele ainda diz o seguinte: o comprimento da base maior do trapézio ABCD é igual ao da base menor. Olha só, do trapézio é FGH, que vale 2x. Estão entendendo? A base menor é igual a 2x da base maior, que vale 2x. Aí ele diz assim, ó, a base maior de cada trapézio é o dobro da base menor. E o lado EF do losango vale y. O perímetro da figura é dado expressa em função de x e de y é. Fica meio difícil da gente entender, né? Sem estar vendo a imagem. Olha só que eu já detalhei para vocês aí na imagem. Olha aí. Ele disse que o trapézio ABCD, né? Que é esse primeiro trapézio. Ele disse que a base maior é igual ao da base menor do trapézio EFGH, que é esse. Então, o da base maior, que é 2x, é igual ao da base menor, que é 2x aqui, do outro trapézio, certo? Ele disse que sempre vai ser o dobro, né? Então, se a base maior é 2x, a base menor é x. Aí você olha o outro aqui, ó. Se a base maior é 2, a base menor é 2x, a base maior é 4x, que é o dobro. Aí ele fala que o lado do losango é y. Então, você quer y, aqui também vai ser y. Não é isso? Então, já dá pra gente resolver, né? Vamos montar a nossa expressão, fazer o soma. A gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, bora somar aí. Olha só, já coloquei aqui detalhado, né? Ó, x mais 2x, né? Mais 4x mais 2x, ó. Aí fica y, mais y, mais y, mais y. 4 vezes, né? Então, a nossa expressão é x mais 2x mais 4x mais 2x vai dar 9x e 4y. Ou seja, a alternativa certa é a letra B, não é isso? Eu acho que o difícil dessa questão é só você montar essa imagem aí. Você está colocando detalhadamente o valor de cada lado, certo? Olha só, próxima questão de número 7, diz assim, ó. A figura adiante exibe um retângulo ABCD, decomposto em 4 quadrados. O valor da razão AB mais B sobre BC é igual a... ele falou bem, né? Decomposto. Bora fazer essa decomposição também? Bora decompor isso aí? Olha só.
Essa questão é muito parecida com o BMAP, então eu tive o prazer de estar fazendo isso aqui. Olha só, eu peguei esse terceiro quadrado e dividi ele em 4 partes. E fica bem claro que esse segundo quadrado ele vai ser vai ser 4 vezes maior do que um quadradinho menor, certo? Lembrando que eu quero saber a razão desse lado, ó, AB e BC. Como eu fiz essa divisão desse quadrado aqui, ó, como eu fiz a divisão dele, dividi ele em quadradinhos menores, então a gente vai usar essa unidade de medida em relação a esses quadradinhos menores. Olha só, o AB. Pessoal, eu sei que aqui é um quadrado, então todos os lados são iguais. Então esse ladinho aqui vai ser igual a esse outro. Esse outro lado é igual a 4 quadradinhos menores. Então o que isso quer dizer? Que esse lado desse quadrado aqui é igual a 3 quadradinhos menores, então o lado AB é igual a 5 quadradinhos. Por quê? Aqui não vai ter 3 e aqui tem 2, então dá 5. Então o AB é 5, né, o lado. E o BC é quantos? 1, 2, 3. Então fica 5 sobre 3 a razão. Então é letra A, 5 sobre 3. Beleza, pessoal? Próxima questão, questão de número 8. Bem rapidinho aí, ó. Questão de número 8 diz o seguinte: considerando que as medidas de dois ângulos opostos de um losango são dados em graus por 3x mais 90 graus e 135 graus menos 2x, a medida do menor ângulo desse losango é. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que descobrir o valor de x, tá? Para depois a gente descobrir o valor de alfa. Eu sei que aqui são dois ângulos opostos. E a gente também sabe que, de acordo com as propriedades do losango, a soma de dois ângulos opostos, ou melhor, dois ângulos opostos são iguais, não é isso? Então, bora lá? Então, eu sei que esse ângulo superior vai ser igual a esse ângulo inferior. Então, de já a gente tem, ó, 3x mais 60, que é o ângulo superior, é igual ao ângulo inferior, que é 135 menos 2x, ó. Então vamos lá, vamos isolar os termos semelhantes. Então 3x, esse menos 2x eu vou trazer primeiro mesmo, também positivo, né? Então vai ficar 3x mais 2x. Esse 60 graus passa para o segundo mesmo, sinal invertido, ou seja, negativo. Então fica 3x mais 2x vai dar 5x, né? E 135 menos 60 vai dar 75. Logo, pessoal, esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então x vai ser igual a 15. Beleza, pessoal, x é igual a 15. Bom, vamos usar outra propriedade aqui do losango. No losango, a gente sabe que a soma de dois ângulos consecutivos, isso é propriedade lá dos losangos lá, tá? Já passamos por esse conteúdo. A soma de dois ângulos consecutivos vai ser sempre igual a 180. Então, se eu pegar alfa mais 3x mais 60, tem que dar 180. Só que tem um detalhe, né? A gente sabe o valor de x, que é quanto? 15, então a gente já substitui aí. Então vai ficar, ó, 3 vezes 15 vai dar 45, 45 mais 60, né? 105. Então alfa mais 105 igual a 180. Aí passa 105 lá subtraindo e dá alfa igual a 75, né? Depois a gente resolver a expressão. Então o menor ângulo, né, que a gente pode denominar como alfa, você observa que é 75, ou seja, a alternativa certa é a letra A. Pessoal, essa aqui era a nossa última questão, tá? Última questão da aula de hoje. E fica de já um abraço e um até logo. Até a próxima aula.